Quais são os gatilhos emocionais que controlam sua vida? No episódio de hoje, eu vou trabalhar com você que muitas das reações exageradas que você pode estar tendo no seu presente, elas nasceram de feridas, padrões mentais e gatilhos emocionais que você não percebe. Na nossa aula, hoje, você vai compreender um pouquinho o que são gatilhos emocionais, como situações despertam reações exageradas e a relação entre o passado mal resolvido e explosões emocionais que você tem no seu presente. Então, fica ligadinho que eu te encontro depois da vinheta. Bom dia, meus queridos! Terça-feira, eu declaro uma semana abençoada para sua vida. Começamos mais um Café com Propósito. E ó, não esquece, hein? Já se inscreveu aqui? Você não se inscreveu ainda? Você tá assistindo o Café com Propósito e não se inscreveu? Ah, não faz isso não. Carlinha, o pessoal não tá se inscrevendo, Carlinha. Vamos lá, gente, se inscreve. Vamos lá! Isso, gente, ajuda a gente aí, porque o que é bom precisa ser multiplicado, né, amores? Então, olha só. Se inscreve, curte, compartilha isso daqui e bora ser semente na vida das pessoas, para que elas também tenham... Se tá sendo bênção para sua vida, que você replique isso compartilhando para todas as pessoas que você ama. No mínimo 5 pessoas. 5 pessoas. Ah, não é possível que você não tenha 5 pessoas. Carlinha, você tem 5 pessoas na sua vida? Tem. Tem, né? Então você também tem. Entendeu? Então, por favor, 5 pessoas. E eu falei que você ama, hein? E a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo. Então, amiguinho, manda pro amiguinho. Ah, não gosto do amiguinho. Amar o próximo como a ti mesmo. Manda para 5 pessoas. Bom? Queridos, nessa semana nós estamos trabalhando um tema que, assim, eu amo. Gente, eu vivo desenvolvimento humano. Então, falar sobre saúde emocional, falar sobre saúde mental é minha vida porque eu cuido de pessoas há mais de 17 anos. Então, isso daqui é algo que eu gosto de falar, é algo que é importante sempre a gente estar antenado a isso e indo para o espelho, né, gente? Porque eu falei na aula anterior, o espelho sempre vai mostrar onde nós estamos, onde e como nós estamos nos tratando e tratando o outro. E hoje eu quero trabalhar com você como que as emoções elas podem controlar a sua vida. E sim, isso é muito sério. Tem pessoas que acabam tendo futuros impactados negativamente. Por quê? Porque o seu presente é controlado pelo seu passado. E eu vou te mostrar. Você sabe o que é um gatilho mental? Gatilho mental, deixa eu ver como eu posso te explicar isso. Imagina assim, você está vivendo uma situação e naquela situação você tem um ato de descontrole. Só que aquela situação, ela não era para tanto. Mas o seu descontrole, ele foi até exagerado pelo que aconteceu. E depois até você fica pensando, nossa, mas por que eu agi assim? Eu acabei fazendo uma tempestade num copo d'água. Quando isso acontecer com você, pode ter certeza, um gatilho mental foi ativado, foi acionado no momento daquela situação. Vamos lá, indo para um exemplo prático, tá? Você está querendo ter um relacionamento. Você quer se casar, você quer formar sua família, você quer ter filhos, mas o que acontece? No passado, você teve um relacionamento de 7 anos. E aí você ficou noiva. Ele te pediu em noivado, vocês se noivaram. Mas quando estava muito próximo do casamento, você descobriu que você estava sendo traída há 5 anos. Gente, isso que eu estou compartilhando com você é caso real. Você descobriu que você estava sendo traída há 5 anos. E aquilo gerou em você um trauma tão grande, tão grande, tão grande, que confiar em homens passou a ser algo muito difícil para você. Então, imagina eu ouvindo isso de uma pessoa que chegou para ser cuidada por mim. Ela não conseguia confiar em ninguém, principalmente em homens. Tudo que ela ouvia, ela desconfiava. Tudo que ela ouvia, ela não conseguia acreditar. Por exemplo, uma pessoa chegava para ela, nossa, como você tá bonita hoje.
Ela ouvia e ela não conseguia acreditar. Se viessem de um homem, então, meu Deus do céu, pior ainda. Por quê? Porque tudo que foi construído dentro dos 5 anos, que foi o tempo em que ela viveu a traição com o noivo dela, ela começou a lembrar de muitas coisas que ele falava dentro desse período e tipo assim, aquilo era tudo mentira, porque ele estava comigo e estava com outra. Quem eu fui na vida dele? Por que ele fez isso comigo? E aí várias perguntas que não tem respostas, né, gente? A gente vai criando e vai se aprofundando ali, se aprofundando, e a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, e cada pergunta de por que a gente faz, a gente só vai descendo uma escada sem fim, como se fosse um túnel escuro, que a gente vai descendo, e você não vê saída, pelo contrário. Um abismo chama outro abismo, você só vai se afundando, e era isso que estava acontecendo com ela. Depois que terminou esse relacionamento, já tinham se passado 8 anos e ela não conseguia ficar com ninguém. Ela não conseguia gostar de ninguém. Todo homem que chegava, que se aproximava, que mostrava e demonstrava interesse por ela, ela bloqueava na hora. Por exemplo, teve um dia que ela recebeu um convite para ir jantar. E a família dela insistiu muito para ela ir, falou, não, você precisa superar, você tem que ir. E por muita insistência da família, ela acabou indo nesse jantar. Então ela foi, conheceu a pessoa, eles já frequentavam, eu não lembro agora, gente, se era igreja, trabalho, enfim, e ela resolveu aceitar o convite. Quando ela chegou no jantar, gente, teve um determinado momento que o moço, ele repetiu um gesto que o ex-noivo fazia quando eles estavam juntos em restaurantes, jantando, almoçando, comendo, porque era algo muito peculiar do moço, né, do ex-noivo dela. E esse moço, gente, que não conheceu aquele homem, que não sabia daquele gesto, ele fez aquele gesto. E ela disse que na hora que ela olhou, na hora que ela viu, para você compreender, é tipo assim, eu vou inventar um gesto aqui, tá? Vamos dizer que era isso aqui, ó, mexer na orelha, tá? Então o ex-noivo dela, sempre tinha ali o costume de fazer isso quando eles estavam à mesa. Aí, enquanto ela estava com aquele moço, conhecendo o moço, ela disse que estava até agradável, a noite começou agradável, o jantar começou agradável, mas na hora que ele fez isso aqui, ela disse que a visão dela escureceu, ela começou a tremer, e ela começou a entrar num estado de nervoso que ela não entendia. Ela se irritou de uma tal forma que ela queria pegar aquele copo e tacar no moço, que ela estava ali, gente, conhecendo. Primeira vez que ela estava saindo com o pobre e já queria fazer aquilo com ele. Ela disse que ela estava à beira de fazer uma grande besteira. Ela se levantou e foi para o banheiro. Só que detalhe, ela não saiu do banheiro. Ela ficou por 3 horas no banheiro. E ali as outras moças vieram ajudar, mulheres vinham ajudar, porque ela estava passando muito mal, e ela não queria sair do banheiro. Até que o moço foi embora, de tanto ela insistir para ele ir embora. Gente, e detalhe, tá? Não foi ela que falou para ele ir embora. As mulheres que estavam com ela, porque nisso entrava uma, saía outra, que pediram para ele ir embora. Você percebe que ali teve uma reação dela que não era para aquele momento, que não era para aquele moço? Aquele moço estava recebendo o que não era dele. Aquele moço estava recebendo uma raiva, um excesso de raiva e emoções negativas que ele não fez nada para receber aquilo. Isso é um gatilho mental. Ou seja, na hora que ele faz isso, ligou na mente dela o ex-noivo e fez ela projetar no homem que estava na frente dela tudo aquilo que estava incubado e não elaborado. Deu para compreender o que é o gatilho mental? Você consegue enxergar em você
gatilhos que podem ser acionados ou estão sendo acionados e você não está percebendo ou até agora não tinha o conhecimento de que isso era um gatilho mental? Aqui é para isso. Essa aula é para te levar para o espelho para que você desfrute de uma saúde emocional e você consiga romper determinados medos, traumas, para que você tenha uma qualidade de vida. Sim, eu me importo com a sua qualidade de vida. Eu quero que você esteja bem, porque é o que a Bíblia também quer. Jesus, ele te ama demais, ele quer ver você feliz. Ele quer ver você curado dos traumas do seu passado. E esses gatilhos mentais, essas feridas da alma, elas podem estar te impedindo de desfrutar um presente saudável e impactando o seu futuro. O sonho dessa moça era ter um casamento. O sonho dessa moça era formar uma família. E ela estava vendo isso se esvaindo. Por quê? Porque no presente ela não conseguia se relacionar com ninguém. E não conseguindo se relacionar, logo ela não vivia o objetivo dela, formar uma família. Porque ela não conseguia mais confiar em homem nenhum. Então, nós precisamos compreender e enxergar quais são os gatilhos emocionais que estão controlando a nossa vida. E sim, eu quero ser muito intencional com você. Te levar para o espelho agora, vamos lá. Quais são as situações que você, enquanto me ouve, está enxergando e reconhecendo que podem estar sendo gatilhos emocionais na sua vida? O seu passado, você está enxergando que o seu passado está muito mais presente do que você gostaria. Nós estamos já, entrando em abril de 2026, mas na sua mente você está em junho de 2010, de 2015. Isso está tão vívido em você que você não consegue sair daqui e viver aqui. Você está em 2026, mas a sua mente, ela está lá em 2010. No que te aconteceu e que te gerou um trauma. E talvez até agora você não tinha consciência disso, mas agora você está tendo. E eu quero aqui, junto com você, te levar a viver a liberdade, a saúde nas suas emoções. A saúde no seu psicológico. A saúde na sua espiritualidade. Gente, eu trabalho as 4 bases. Mente, corpo, alma e espiritualidade. O homem, ele vive a sua completude quando a gente vive essas 4 bases integradas, buscando o equilíbrio e a estabilização entre mente, corpo, alma e espiritualidade. Eu não estou falando aqui de religião, mas eu estou falando sim da busca da alma pelo encontro de um Pai que te ama incondicionalmente. O nosso Deus Pai. E este amor, ele quer transbordar na sua vida para que você consiga elaborar as feridas emocionais que você vive. Dani, mas o que são feridas emocionais? Eu vou te listar algumas aqui, tá bom? Feridas emocionais: rejeição, abandono, humilhação, vergonha, comparação, sensação de desvalorização. Tudo isso são coisas que você pode estar vivendo e você não tinha nem noção que são feridas emocionais. Situações que você viveram na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, que estão acarretando aí na sua vida adulta. Padrões mentais que você não consegue romper, ciclos que se repetem e se repetem e se repetem, porque o padrão mental ativado é o padrão da vergonha, é o padrão da rejeição. Se você está imerso no padrão mental da rejeição, você tende a não conseguir viver o novo. Deus diz: eis que faço nova todas as coisas, mas como que você vai viver o novo se o seu padrão mental ele está na rejeição? Se o seu padrão mental está no senso de desvalorização? Como que você vai conseguir se apropriar do que Deus diz a seu respeito, de que Ele te ama, de que você é precioso, preciosa,
que você é forte, corajoso, de que não é para você temer porque ele está com você, se a sua mente ela funciona no modo de desvalorização. Uma mente que funciona nesse modo, tudo que acontece foi o acaso, foi sorte. Não é porque você lutou para isso. Não é porque você é uma pessoa que, sabe, que pode conquistar. Não é porque você é uma pessoa que, com a graça de Deus, conseguiu alcançar. Não. É sempre eu acho que isso não é para mim, não. Não, isso é muito grande. Olha, eu acho melhor eu sonhar, né, baixo ou nem sonhar, porque o que vier é lucro. Já ouviu isso? Aquelas pessoas que falam isso? Não, Dani, eu prefiro não sonhar, porque aí eu não me frustro. Gente, isso é uma ferida emocional. A alma está tão ferida, que ela não consegue nem se permitir sonhar, porque sonhar dói. E aí você tem ali nesses gatilhos mentais emoções que acabam vindo, ou até mesmo um silêncio absurdo, que é também ensurdecedor. Se tem uma coisa que eu gosto de ouvir, gente, é o silêncio. Às vezes eu tô com uma pessoa, e já aconteceu, muitas vezes, de eu ficar ali uma sessão inteira, um encontro inteiro com a pessoa. E ela só tá olhando nos meus olhos, e eu olhando nos olhos dela. Parece que não está acontecendo nada, mas muitas vezes é como se eu ouvisse o grito mudo daquela pessoa. Ou às vezes a pessoa no silêncio, olhando nos meus olhos e eu nos olhos dela, as lágrimas começam a descer. E para mim, lágrimas são palavras. A troca está acontecendo o tempo inteiro. Quando você se dispõe a cuidar de corpo e alma, você se conecta com o que a pessoa não está dizendo também. Você só não ouve o que ela está dizendo, mas você se conecta também com a linguagem não verbal da pessoa. E dentro disso, você pode estar nesse lugar de estar sendo controlado por gatilhos mentais, gatilhos emocionais, que estão impactando negativamente o seu presente. Ou melhor, que estão descontrolando o teu presente, e isso vai impactar negativamente o seu futuro. Por quê? Porque você não resolveu o seu passado. Dani, mas o que eu faço então? Como que a gente lida? Como que eu saio desse lugar? Primeiro, vou trazer aqui 3 coisas para você. Primeira coisa, o que mais te irrita? A irritabilidade, ela tem uma origem. O comportamento irritado, a pessoa que se irrita muito fácil, sabe? Mas, gente, eu tô falando de irritabilidade, não é grosseria. São coisas diferentes, tá? O que mais te irrita? Começa a procurar. Na aula de ontem, eu deixei uma lição de casa para você, hein? Deixei uma tarefa lá. E hoje já é outra. Então, comece a procurar. Quais são as coisas que te irritam? 2. O que mais me fere? Se faça essa pergunta. Então anota aí, vamos lá. O que mais me irrita? O que mais me fere? E em quais situações eu mais perco o equilíbrio? Leve essas 3 perguntas para autoanálise. Gente, eu amo. Gabriel, é 1 Coríntios ou 2 Coríntios 11? Examine-se. Primeira, gente, gente, assim, entendeu? É melhor a gente perguntar para os universitários. É primeira, né, Carlinha? 1 Coríntios 11, isso aí. Em 1 Coríntios 11, a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Está falando da Santa Ceia. Ou seja, a autoanálise. Vamos nos examinar. Nós precisamos enxergar para poder reconhecer, e aquilo que eu reconheço, eu trato. Então, leva para casa, anota aí, papel e caneta, essas 3 coisas. O que mais me irrita. 2, o que mais me fere. E terceiro, em quais situações eu perco o equilíbrio.
Quando você encontrar essas 3 respostas, você vai começar a enxergar os gatilhos emocionais que estão acontecendo ali. Por quê? Aquilo que te irrita tem a ver com o que você viveu. Aquilo que te fere tem a ver com feridas emocionais que foram abertas e que talvez ainda não fecharam. Você achou que está cicatrizado, mas não está não. Porque fere até hoje. Você mudou de estado, mudou de país, mudou de bairro, mudou de emprego, mudou de tudo. Mas se aquela pessoa falar com aquele tom de voz, com você, você chora. Por quê? É uma ferida emocional aberta. E que foi aberta na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. E a terceira coisa, o que e em quais situações você mais perde o equilíbrio? Procura essas 3 respostas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Leva isso para análise, tá? E depois comenta aqui. Vem aqui nos comentários e fala como foi viver essa situação. Tá bom? Não precisa se expor, não precisa trazer a vida aqui nos comentários, não é sobre isso, mas diga. Depois você fala aqui, foi bacana, encontrei. Ou Dani, não encontrei nada. E aí a gente vai trabalhando aqui nas nossas próximas aulas, tá bom? Então, quais são os gatilhos emocionais que estão controlando a sua vida? Eu termino o café de hoje por aqui, deixando essa tarefa para você. Compartilha, manda esse vídeo para no mínimo 5 pessoas, para que eles também possam viver essa experiência e viver a cura na alma, gente. Porque olha, se tem uma coisa que eu amo, é ver uma pessoa chegando aqui comigo de um jeito e saindo de outro. Saindo vivendo a cura da sua alma. Saindo vivendo, ela entrou sem saber se controlar. E ela sai daqui vivendo o domínio próprio, tendo a consciência do domínio próprio. Então é sobre isso. Sabe o dia que você vai parar de se desenvolver? O dia que a sua vida findar na Terra. Nós nunca paramos de nos desenvolver. Por quê? Porque não existe nada bom que não pode ser melhorado. Dani, mas eu já sou perfeito. Não, perfeito não é não. Então, o único perfeito aqui já foi pro céu, entendeu? Então bora melhorar, bora viver o melhor de Deus no dia de hoje para sua vida, para essa semana, para o seu mês, para esse ano, para todos os dias da sua vida. Um beijo no seu coração e eu te aguardo amanhã às 7h07 no nosso Café com Propósito.